Agora sim. Maravilha! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Ricos na Bolsa. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para construir uma renda mensal na Bolsa de Valores para o longo prazo. Eu sou Davi Rezende. Eu sou o Marcelo Leite. E o tema de hoje é ON ou PN? Em qual tipo de ação investir? Marcelo, você já falou muito disso aqui, né, no podcast diversas vezes. Mas eu acho bom sempre repetir para dar uma contextualizada, né, no pessoal, em mim também, obviamente. Você pode começar explicando o que é uma ação? Claro, vamos lá. Eu achei até que você estava se referindo ao que seria o ANPN, essa sopa de letrinhas aí, e eu já ia discordar de você de que esse é um tema que a gente tratou pouco, inclusive, né? A gente já deveria ter tratado disso daqui mais vezes, dada a importância do assunto. Agora, a ação, realmente, a gente já falou muito aqui, né? Acho que essa altura do campeonato, o pessoal está muito mais bem situado em relação ao que se trata, mas uma ação nada mais é do que um pedacinho de uma empresa, né? Uma participação societária em uma empresa. É basicamente você pensa que você vai comprar um imóvel. No lugar de você comprar o imóvel inteiro, de repente você compra um pedacinho daquele imóvel, de repente só o banheiro, só a cozinha. Se a gente olha para imóveis do mundo físico, não dá para você fazer isso com um imóvel convencional, né? Mas com uma empresa é possível, especialmente no caso das empresas de capital aberto, que são as empresas que são negociadas na Bolsa de Valores. Então, uma ação, apesar de muita gente estar vindo para a Bolsa, estar investindo na Bolsa, acho que as pessoas em geral ainda têm pouca informação em relação ao que seja uma ação de fato, mas uma ação nada mais é do que um pedacinho de uma empresa, realmente, como eu falei, tá? É uma parte, é a menor parcela do capital social de uma empresa, que, como o próprio nome diz, capital social, ou seja, você pode adquirir uma parcela dessa empresa e se tornar sócio dela, fazer parte do corpo de sócios do capital social dela. Então, em resumo, uma ação nada mais é do que uma parcela de uma empresa, é a menor fração do capital social de uma empresa. Maravilha, muito bom. Agora, toda ação é igual? Ou existem diferentes tipos de ação, classes de ação? Não sei exatamente a terminologia correta, mas aí, toda ação é igual ou não? Existem ações diferentes umas das outras? Existem. Inclusive, eu, na época que comecei a investir, não tinha essa informação. Eu achava que uma empresa tem capital aberto, tem ações negociadas na bolsa, eu vou lá, compro ações dela e acabou. Mas tem alguns detalhezinhos aí que é importante que o investidor, principalmente o investidor de longo prazo, saiba para ele escolher o tipo de ação certo para o perfil dele. Então, existem tipos de ações diferentes, tá? E basicamente, quando a gente fala no âmbito de ações aqui na Bolsa Brasileira, especificamente, existem, na verdade, três principais tipos de ações que a gente pode mencionar. Mas basicamente sim, não são todas as ações que são iguais, não são todas as ações que são iguais, existem tipos de ações, e aqui na Bolsa Brasileira a gente tem majoritariamente três tipos diferentes, que tem mais liquidez, que mais se destacam aqui no mercado, né? Existem outros, tá? Dentro de um deles tem até outros tipos de outras subclasses, vamos dizer assim, mas são três principais. Maravilha. E quais são esses três tipos? Você pode nomear para a gente, pode explicar mais ou menos para a gente quais as vantagens de um em relação ao outro e o que um tem que o outro não tem? Vamos por partes, então, porque aí já virou uma pergunta bem ampla, né? Os tipos, eles seriam o seguinte, a gente poderia dividir as ações que são mais negociadas na Bolsa Brasileira em ações ordinárias, preferenciais e em units, tá? As ações ordinárias são aquelas com o número 3 no finalzinho do código, né, do ticker de negociação. Então, por exemplo, você vai comprar ações da Vale na Bolsa Brasileira, você não vai digitar somente Vale, o nome da empresa lá, você vai digitar Vale 3. Isso daí é o código de negociação das ações da Vale na Bolsa Brasileira. Você não compra a empresa pelo nome dela, né? Não pelo nome que está lá na razão social, nem nada do tipo, nem o nome de mercado que seja. Você compra pelo código de negociação dela na Bolsa. Então, as ações ordinárias são aquelas que têm o número 3 no fim do código, né? A gente passa também para outro tipo de ação, que são as ações preferenciais. Aí já é um outro tipo diferente de ações das empresas, não são todas as empresas que têm. Isso era mais comum ali nos anos 2000, nos anos 90, de ter mais empresas com ações preferenciais sendo negociadas na Bolsa. Hoje, praticamente todas, né, quase todas as empresas que estão abrindo capital na Bolsa Brasileira, elas estão abrindo já direto no novo mercado, né? Não vou nem entrar nessa questão de segmentos, de governança corporativa, mas o fato é que a maioria das empresas está abrindo capital social na Bolsa só com ações ordinárias, tá? Eu diria que 95% das empresas que fizeram IPO recentemente
estão negociando só ações ordinárias. Mas ainda tem muitas empresas também na Bolsa que têm ações preferenciais, que são aquelas que têm o número 4 no final do código de negociação, tá? E fora elas duas, a gente tem também as units, que são um pacote, né? Como se fosse um pacotinho de ações. Então, dentro de uma unit, vai ter um pouco de ações preferenciais e um pouco de ações ordinárias, né? Então, a unit nada mais é do que um pacote onde você compra tanto ações preferenciais quanto ações ordinárias juntas. E as units são negociadas com o número 11 no final do código. Só tomar cuidado que quando a gente vê número 11 no fim do ticker de negociação na Bolsa, a gente pode estar falando tanto de uma unit, que é uma ação, quanto a gente pode estar falando de um fundo imobiliário. Aí, no caso, já não é uma ação, é uma cota, né? Já não é uma estrutura de empresa, é uma estrutura de fundo. Mas, de qualquer forma, quando você vê o número 11 no ticker de algum ativo que você está negociando, seja comprando ou vendendo na Bolsa, toma cuidado que pode ser uma ação, nesse caso é uma unit, ou pode ser uma cota de fundo imobiliário, só para você não se confundir, tá? Fora isso, então, fora a definição de ações, dos tipos de ações que a gente tem aqui, você tinha me perguntado das diferenças entre elas, né? É isso mesmo? Ou tem alguma coisa específica que você queria saber em relação às diferenças? Se alguma tem uma vantagem em relação... Não é nem isso, mas talvez uma característica que a outra não tenha, que pode vir a ser uma vantagem, na verdade. Legal, isso continua sendo uma pergunta bastante ampla, porque tem várias diferenças que a gente poderia pontuar sobre as ações aqui, tá? Eu acho que nem compensa a gente ficar olhando muito para a questão das units, porque as units nada mais é do que um pacotinho que tem tanto ações ordinárias quanto preferenciais lá dentro. Então, o mais fundamental é a gente definir ações ordinárias e ações preferenciais e as diferenças entre elas duas, tá? Basicamente, então, as diferenças entre elas, para quem tiver mais curiosidade, estão todas listadas na lei das SAs, tá? Que é a lei 6404. SA, para quem não sabe, é a sigla de Sociedade Anônima, tá? Sociedade Anônima é um tipo de empresa onde tem muitos sócios envolvidos na operação, então esses sócios geralmente não se conhecem, não tem aquela estrutura de empresa menor, né? Onde os sócios, de repente, até iniciaram um negócio junto, se conhecem, conversam entre si, são pessoas familiares, né? Na SA, o negócio já toma uma estrutura um pouquinho diferente, tá? Todas as empresas que são listadas na Bolsa têm esse formato de SA. Então, o modelo que as ações vão ser negociadas na Bolsa, as características de cada um desses tipos de ação, vão estar todas na Lei 6404, que é a lei das SAs, tá? Basicamente, então, o que tem de diferenças entre as ordinárias e as preferenciais, tá? As ações ordinárias, em primeiro lugar, acho que a característica mais marcante delas é que elas dão direito a voto nas assembleias da empresa, tá? Para quem não sabe, as empresas que são listadas na Bolsa, geralmente elas têm um conselho de administração, né? E as assembleias de acionistas são exatamente a reunião que define os membros que vão compor esse conselho de administração, tá? Então, você ter uma ação ordinária na sua carteira acaba que te dá um certo poder de decisão dentro da empresa, porque você passa a ter direito a voto nas assembleias. Nessas assembleias são escolhidos, por exemplo, os membros do conselho de administração, tá? São deliberadas várias outras coisas em relação à estrutura de funcionamento da empresa, ao dia a dia da empresa, mas o que eu estou focando aqui é em uma informação específica, que é na escolha dos membros do conselho, né? E essas assembleias indicam, então, os membros do conselho de administração da empresa. E esse conselho é como se fosse a autoridade máxima dentro de uma empresa, né? Ele vai deliberar, basicamente, sobre as diretrizes do negócio, o que a empresa vai implantar em termos de planos para o futuro, para onde que vai o capital, os investimentos que a empresa vai fazer daqui para frente. Então, o conselho tem um poder de decisão muito grande dentro da empresa. E nós, como acionistas ordinários, tendo ações com aquele códigozinho 3 na nossa carteira que eu falei, a gente pode participar das assembleias e dar o nosso voto para eleger as pessoas que vão ser os membros do conselho de administração da empresa, tá? Então, talvez essa seja a característica mais marcante das ações ordinárias e a principal diferença para as ações preferenciais, que as ações ordinárias dão direito a voto nas assembleias da empresa e as ações preferenciais não dão, tá? Acionista preferencial não tem direito a voto, beleza? Isso daqui é uma coisa. E a outra coisa que eu poderia colocar como sendo uma característica também marcante das ações ordinárias é a questão de você ter as mesmas ações dos controladores da empresa na sua carteira. Então, qualquer movimento acionário relevante que os controladores façam, né, uma venda da empresa, uma fusão ou aquisição, uma alienação da empresa como um todo, você também, sendo acionista ordinário, está protegido em relação a isso, porque você tem as mesmas ações dos controladores. Então, você tem que ter direito também a poder ter o mesmo movimento acontecendo também nas suas ações que você tem na sua carteira. Isso é uma coisa que faz bastante diferença para o acionista ordinário, tá? Então, basicamente, seriam essas as maiores diferenças, né? As ações
ordinárias, elas geralmente não, elas dão poder de voto nas assembleias, as ações preferenciais não dão, e as ações ordinárias, elas trazem consigo essa proteção legal para o acionista minoritário que se chama tag along, tá? É até o nomezinho técnico do negócio. As ações preferenciais já podem ter ou não tag along, mas em geral a ação ordinária acaba trazendo uma proteção maior para o acionista porque ela tem essa previsão nas leis das SAs que ela tem que ter pelo menos 80% de tag along, né? Então faz diferença você ter ação ordinária na sua carteira. Acredito que essas sejam as duas diferenças principais entre elas, né? Uma coisa que é legal a gente mencionar aqui também é que, apesar do acionista ordinário ter direito a voto nas assembleias da empresa, o seu poder de voto, a influência que você vai ter nas assembleias tendo uma quantidade pequena de ações, é muito baixa, né? É muito baixa mesmo. Você, sendo um acionista que tem um lote ali de 100 ações, ou até 10 lotes, né, 1.000 ações na sua carteira, seu voto não influencia em absolutamente nada na decisão da empresa, porque a gente está falando de empresas que têm milhões de ações, até bilhões de ações sendo negociadas no mercado, né? Então, para você ter um poder de voto relevante, ou no mínimo, às vezes, formar um grupo, um bloco para poder ter poder de decisão nas assembleias da empresa, você teria que ter um capital muito maior do que isso, né? A gente pega, por exemplo, sei lá, a Vale, que é uma empresa que tem um capital social gigantesco, você tendo R$1 milhão em ações da empresa, você é um acionista irrelevante. E só para você ter uma ideia, você tendo R$100 milhões de ações da empresa, você continua sendo um acionista irrelevante, perto do tamanho do capital social da empresa. Então, para você ter algum poder de voto dentro da Vale, por exemplo, você teria que ter, sei lá, 5 bi, 10 bi, 20 bi de reais em ações da companhia, né? O que eu nem recomendo que você faça. Se você tem um patrimônio desse tamanho, é lógico que você não vai expor seu patrimônio às ações de uma empresa só, você vai diversificar seu capital em vários negócios diferentes, né? Mas, de qualquer forma, é só para ficar bem claro aqui, que apesar do acionista ordinário ter direito a voto nas assembleias da empresa, é claro que você não vai ficar indo em assembleia para votar, porque você vai ser uma pessoa irrelevante lá nas assembleias, mas caso você queira ir, você pode, você tem esse direito, tá? Então, essa é a principal diferença das ações ordinárias para as preferenciais, dar direito a voto nas assembleias da empresa. Então, aquelas cenas de filme que a gente vê, por exemplo, um acionista muito grande, né, muito rico, ele foi lá e comprou 51% das ações da empresa. Aí ele chega lá e muda todo o esquema, muda toda a organização que a empresa tinha previamente. Isso aí realmente pode acontecer? Pode acontecer, com certeza, até porque o exemplo que você deu, ele mostra que um cara que comprou 51% das ações, não necessariamente precisa ser das ações totais, às vezes só as ações que dão direito a voto, né? Pô, ele já é majoritário no capital social da empresa. Então, quando chegar o dia que os acionistas forem se reunir em assembleia, esse cara vai cada ação corresponde a um voto, né, na assembleia, vamos dizer assim. Ou seja, o cara que tem 51% das ações que dão direito a voto, ele já tem o poder de decisão da empresa, porque ele vai dar o voto nessas 51% de ações que ele tem de participação, e mesmo que todos os acionistas se juntem e deem o mesmo voto para a parcela restante lá, e que seja um voto contrário, não adianta. O cara que é o acionista majoritário vai ter mais votos porque ele tem mais ações, entendeu? Então, a gente diz que alguém que tem mais da metade do capital social da empresa é o controlador da empresa, no fim das contas, porque ele que vai ter o poder de decisão ali do que vai acontecer de fato. Maravilha, maravilha. Agora, me diz uma coisa, existe alguma classe de ações que você considera superior às outras? Então, eu posso dizer que sim, eu posso dizer que eu considero as ações ordinárias superiores às outras, tá? O que não quer dizer necessariamente que você deve investir só em ação ordinária, isso vai depender do perfil de cada um, não é? Principalmente o cara que está investindo com horizonte de curto prazo, se você está investindo ali com horizonte de 1 ano, de 2 anos, vai fazer pouquíssima diferença você ter ordinário ou ter preferencial na sua carteira. Mas o cara que é investidor de longo prazo, que ele está realmente com a visão que a gente passa aqui nesse canal, que é você acumular patrimônio e ganhar tanto com o crescimento, quanto com os dividendos da empresa, construir uma renda realmente vinda dos seus investimentos, que é o que a gente quer. Para esse cara já faz muita diferença ele ter ação ordinária, na carteira dele, tá? Por quê? Basicamente, pelo que eu falei anteriormente, que ele está exposto às mesmas ações que os controladores da empresa têm na carteira deles, né? Então, qualquer movimento acionário relevante que acontecer na empresa, o acionista minoritário está protegido nesse caso, tá? Eu vou trazer o conceito que eu mencionei agora há pouco, mas não expliquei muito bem o que era, que é a questão do tag along, tá? O que é tag along? Pensa o seguinte, pensa que você
você me convida para ter um hot dog, vamos ser sócio num hot dog, ou então numa banca de jornal, qualquer coisa. Pode ser um hot dog, tá? Não tem problema não. Aí você me fala, ó, entra com metade do capital social aqui, do hot dog, e eu entro com a outra metade, o investimento inicial a gente divide por nós dois, só que eu vou ter ações ordinárias e você só vai ter ações preferenciais aqui da nossa empresa. Ou seja, o que isso quer dizer? Que ainda que a gente tenha uma exposição igualitária aos resultados, né, ao caixa, à geração de caixa, aos lucros da empresa, o poder de voto é seu, porque você que detém as ações ordinárias da empresa. Então, as ações preferenciais, no fim das contas, elas te dão direito a participar dos resultados da empresa, mas elas não te dão direito a participar da parte gerencial da empresa. Você não tem poder de voto sendo acionista preferencial, tá? O que isso impacta, então, Isso é uma coisa, tá? Agora, o que isso impacta para a questão do tag-along que a gente está falando aqui? Pensa o seguinte, você sendo acionista ordinário, você tem poder de voto, você é sócio da empresa de fato, né? Você tem as mesmas ações dos acionistas majoritários, como a gente falou. Pensa agora que chega um cara para você, depois que a gente já formou nossa sociedade, e faz uma oferta pelo hot dog. Ele fala, Davi, quero comprar sua parte, quanto é que você me vende? Você gosta da proposta e resolve vender para ele, entendeu? Se eu for acionista preferencial somente do hot dog, eu não vou ter direito a receber a mesma oferta que ele fizer para você. Então eu fico sujeito a você vender a sua parte da empresa para esse outro cara, e eu estar lá ainda com a minha parte da empresa, normal, rodando normalmente, só que agora eu tenho um sócio que eu nem conheço, porque às vezes eu não gosto, eu não tenho interesse de ser sócio desse cara, né? Como eu sou acionista preferencial, tem empresas que estendem essa oferta para o acionista minoritário também, que protegem o acionista minoritário desses eventuais movimentos acionários, né? Ou seja, que dão o tag-along também para o acionista preferencial, e tem outras que não dão. Então, se eu só tenho ações preferenciais de uma empresa, eu posso estar protegido ou não, vai depender do caso, né? O Itaú, por exemplo, é uma empresa que o acionista preferencial tem tag-along também. Então, se os controladores receberem uma oferta de compra pelo Itaú, até o acionista preferencial está protegido também nesse caso, que a oferta é obrigada a ser estendida para compra também dos preferenciais, não somente dos ordinários, tá? Mas pode ser que eu esteja falando de uma empresa que não tem tag-along, né? Eu sugiro até que o pessoal que está assistindo a gente aqui fique atento com isso, que não invista em empresas que não têm tag-along, tá? Mas caso a empresa não tenha tag-along, então, e haja uma oferta de compra, uma oferta realmente de alienação da empresa, você fica desprotegido, tá? Pode ser que o controlador, que é o sócio que tem as ações ordinárias, receba uma puta oferta pelas ações dele, e você acaba que não receba nada, porque a empresa não tinha previsão disso no estatuto dela, né, que ia ter tag-along para o acionista preferencial. Então, é muito importante que você olhe para empresas que tenham o tag-along, tá? Por que eu estou falando tudo isso? A lei das SAs, ela não prevê obrigação legal para o acionista preferencial ter tag-along necessariamente, tá? Fica a cargo de cada empresa. Então, como eu falei, tem algumas que têm, outras não têm. Já no caso das ações ordinárias, existe a previsão legal para que pelo menos 80%, para que as ações ordinárias tenham pelo menos 80% de tag-along, tá? Tem várias empresas que têm 100% de tag-along, né? Várias que fizeram IPO recentemente, inclusive. Ou seja, se você é sócio de uma empresa que tem pelo menos 80% de tag-along, ainda que você seja um acionista minoritário, que o seu voto pelo volume de recursos que você tem alocados em ações daquela empresa seja relevante nas assembleias, né? Você tem direito a participar, mas não vai ter relevância no fim das contas. Ainda que esse seja o caso, em uma eventual alienação da empresa, você está protegido. Porque o comprador, né, ou a empresa que está vindo fazer uma aquisição da empresa, enfim, não importa qual seja o movimento acionário que a gente está falando aqui, ele é obrigado a estender para você também, como acionista minoritário, uma oferta de compra de pelo menos 80% do valor da empresa. Então, em último caso, você recebe pelo menos 80% do que os controladores estão recebendo pelas ações dele. E isso dá muito respaldo para a gente, né? Dá uma proteção muito maior, assim, para quem investe em ações ordinárias. Então, em resumo, respondendo a sua pergunta, na minha opinião, sócio, o cara que investe com horizonte de longo prazo, que compra empresas, porque está se tornando sócio de negócios realmente, não está comprando só para fazer operações de curto prazo, para manter as ações em carteira por pouco tempo. O cara que é sócio, que realmente investe com essa mentalidade de participar do negócio, ele tem sempre que investir em ações ordinárias, tá? Por quê? Porque a ideia é que a gente carregue essas ações na carteira por 30, 40, 50 anos, talvez até pela vida toda, né? Eu não tenho intenção de vender minhas ações, eu invisto para carregar pela vida toda. E num horizonte de tempo mais longo, a probabilidade é muito maior de que aconteça ao longo dos anos em algum momento,
por decisão da empresa, seja lá o que for, algum movimento acionário que seja relevante. Então, você sendo acionista ordinário, você sempre está protegido caso isso aconteça, e essa oferta é obrigada a ser estendida a você também, e não ficar só restrita ali ao alto escalão da empresa, tá? Mas respondi sua pergunta? Eu acho que é basicamente isso que eu tinha para falar em termos de uma ser melhor do que a outra, tá? O que eu chamaria mais atenção realmente é a parte de você poder votar nas assembleias da empresa, sendo acionista ordinário, e principalmente de você estar protegido pela questão do tag-along que a gente conversou aqui. Respondeu sim, Marcelo, respondeu sim. Eu acho que eu entendi bem a explicação. Se no decorrer da conversa aqui me surgir mais alguma dúvida, eu te pergunto mais para o final, certo? Uhum. Mas para mim ficou claro. Por enquanto, pelo menos, está bem claro. Então, uma outra pergunta para você. Na sua opinião, qual é a importância de conhecer essas diferentes classes de ações, esses diferentes tipos de ações para o sócio, né, para o comprador de ações? Você fala em que sentido, assim, na hora da pessoa tomar uma decisão de compra, por que ela deveria entender os tipos de ações? Sim. É que nem eu falei, não é? Acaba que se você tem empresas, por exemplo, como o Itaú, que oferece tag-along tanto nas ordinárias quanto nas preferenciais, eu poderia até tipo, medindo minhas palavras aqui, dizer que dá na mesma, você investir em ordinárias preferenciais, mas nunca dá no fim das contas, né? Na dúvida, sempre escolhe a ação ordinária, porque ela apresenta, por essência, um nível de governança maior, né? Então, ela traz uma proteção natural maior para o acionista, por estar exposto às mesmas ações dos controladores, tá? Inclusive, tem uma tendência atualmente, que não é só no Brasil, é mundial, né? Das empresas emitirem realmente só ações ordinárias, né? A gente vê isso acontecendo no mundo todo. Aqui no Brasil, como eu falei, está muito latente também. A gente está passando por os 2 últimos anos foram muito aquecidos em termos de IPO, né, de empresas novas abrindo capital na bolsa. Já tem mais de 400 empresas com capital aberto atualmente, e a ampla maioria delas, tipo 90, 95% dessas empresas, estão vindo ao mercado só emitindo ações ordinárias, né? As ações preferenciais estão ficando realmente de lado, né? Então a gente vê que é uma tendência realmente que a empresa cada vez mais se preocupa em gerar valor para o acionista também através de governança, né? De oferecer ações ordinárias, porque elas, por essência, geram um nível de governança superior às ações preferenciais, tá? Mas de qualquer forma, eu acho importante que você se atente a esses 2 pontos que a gente conversou aqui. Tanto a você estar exposto às ações, às mesmas ações que os controladores têm, então, em qualquer movimento acionário relevante, você está protegido, e você tem direito a voto nas assembleias também, que faz diferença, caso você tenha esse interesse de, em algum momento, ter uma participação societária maior, e aumentar o seu poder de decisão ali na empresa, né? Se aliar a pessoas que têm os mesmos interesses que você, para tocar a empresa para o rumo que você quiser. Esse tipo de coisa, tá? Uma coisa que eu chamaria atenção também é que, no caso das empresas que têm units listadas no mercado também, isso é uma decisão da empresa, tá? E as empresas fazem geralmente isso por uma questão de liquidez, né? Às vezes a liquidez está baixa ali nas ordinárias e nas preferenciais, a empresa resolve juntar isso num pacotinho e emitir units para poder aumentar a liquidez das ações. Mas no caso das empresas que têm units sendo negociados no mercado, é muito difícil que você vá ter tanto ordinárias quanto preferenciais que tenham mais liquidez que essas units. Então, um exemplo até legal de dar isso é uma empresa que eu tenho na minha carteira que eu gosto bastante, que é a Sul América, né? É uma empresa que de uns anos para cá, tanto as ordinárias quanto as preferenciais dela perderam muita relevância nos pregões, porque a liquidez foi completamente sugada pelas units da empresa, né? Inclusive, eu só invisto em ação ordinária e é uma empresa que eu tenho unit, né? Uma exceção na minha carteira, por incrível que pareça. Mas é exatamente por causa dessa questão da liquidez, né? Se uma ação tem baixa liquidez, pode ser que ela tenha alguma distorção de preço ali no mercado. Então, acho que essas são questões mais gerais que a gente poderia falar. Mas é importantíssimo que as pessoas se atentem a isso na hora de escolher em qual ação vai investir, porque já tiveram vários exemplos de pessoas que às vezes investiam numa empresa sem saber muito bem as diferenças entre essas classes de ações que a gente está conversando aqui. Na hora que a empresa passa por algum movimento acionário relevante, a pessoa descobre que não estava protegida, né? Na hora que ela vê exatamente o exemplo que eu dei de sócios externos entrando agora e passando a controlar a empresa no lugar das pessoas que ela gostava e confiava antes, e ela se vendo obrigada a se tornar sócia de pessoas que ela não conhece, não confia, não sabe o histórico, às vezes não tem interesse de ser sócia, aí ela descobre que ela estava investindo num negócio que ela não deveria estar investindo. Ela não tinha proteção legal de poder estar exposta às mesmas ações dos controladores, né? Então, muito importante estar atento a isso.
Você falou que, no caso do Itaú, dá, como você disse, né, medindo as suas palavras, dá praticamente na mesma comprar tanto ordinárias quanto preferenciais por causa do tamanho da empresa, porque a empresa é grande demais e aí é muito difícil, é praticamente impossível vir um acionista que tenha tanto dinheiro para comprar uma parcela enorme da empresa de uma vez. É por isso? Não só por isso, eu diria que é praticamente igual, porque no caso do Itaú, o tag along é o mesmo, tanto para as ações ordinárias quanto para as preferenciais, e eles pagam a mesma coisa de dividendos para as duas empresas, né? Existe um mito no mercado financeiro de que ação preferencial paga mais dividendo, né? Uma coisa que muita gente acha, pensa em ação ordinária e preferencial, pensa que essas são as duas diferenças básicas das ações, que a ação ordinária dá direito ao voto e que a ação preferencial recebe mais dividendos, tá? E isso não passa de um grande mito no mercado financeiro, tá? Existem algumas empresas que optam por pagar um pouco mais de dividendos para as preferenciais, sim, mas em empresas que isso acontece, o Bradesco é um bom exemplo, né, que as ações preferenciais acabam recebendo um pouquinho a mais de dividendos do que as ordinárias, geralmente, mas se você acessar a bolsa agora lá, as cotações das empresas na bolsa, né, acessa seu home broker amanhã, se for o caso, ou olha cotações aqui em algum site, no Google, no Investing, no TradingView, tanto faz. Se você olhar o preço das ações ordinárias e preferenciais do Bradesco, você vai ver que as ordinárias vão estar um pouco mais baratas do que a preferencial no mercado, né? Exatamente por isso, porque as ações preferenciais, elas têm previsão, no caso do Bradesco, de receber um pouco mais de dividendos do que as ações ordinárias, se eu não me engano é 10%. Só que o mercado não é bobo. O mercado sabe que se ele está pagando por um negócio que paga mais dividendos, naturalmente o que paga menos vai estar custando um preço mais baixo. Então, muita gente fica, poxa, eu vou comprar ação preferencial porque eu vou receber mais dividendos, vou me dar bem, é melhor que a ordinária por causa disso, porque paga mais. E no fim das contas, isso é uma grande bobagem, porque ainda que pague um pouco mais de dividendos, o preço a mercado se ajusta exatamente para essa questão, né? O mercado não vai entregar dinheiro de graça para ninguém, ele é eficiente no fim das contas, né? Então isso é mais uma coisa para a gente se atentar aqui também, que a gente tem que ficar de olho e que às vezes é um mito, né? É crença popular, mas às vezes não é verdade. Mas de qualquer forma, existem empresas que dá quase na mesma realmente sem investir em ordinárias e preferenciais. O Itaú é um exemplo. Se você quisesse investir em ações preferenciais, você poderia, porque não faz muita diferença realmente, né? Paga a mesma coisa de dividendos, tem o mesmo tag along. A diferença entre as duas, que talvez fosse uma desculpa, vamos dizer assim, para você poder investir em preferenciais no lugar de ordinárias, seria porque as preferenciais têm muito, 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 muito mais liquidez do que as ordinárias, no caso do Itaú. Só que se você olhar a liquidez das ordinárias, ainda que inúmeras vezes menor do que as preferenciais, é muito menor mesmo, se eu não me engano é coisa de 40, 50 vezes menos líquida a ação ordinária, as ações ordinárias também são muito líquidas. Elas têm volume de negociação muito maior do que inúmeras outras empresas na bolsa. Então, apesar da liquidez ser menor do que as preferenciais, isso não é um problema. Mesmo as ordinárias continuam sendo muito líquidas, né? Então, no fim das contas, o recado que eu deixo aqui é exatamente o mesmo que eu falei da vez passada. Falou de ações, especialmente no caso de ações onde as preferenciais têm fatores detratores em relação às ordinárias, você tem que investir em ação ordinária. Mas a gente está falando de empresas que talvez desse mais ou menos na mesma, como é o caso do Itaú, não importa, ainda é um reforço a mais, vamos dizer assim, não é? Aí que se você tem uma condição parecida nas duas, aí que você tem que escolher a ordinária mesmo. Por via das dúvidas, sócio é sempre ordinário, tá? Sócio só investe em ON. Excelente, muito bom. Agora, como que, ou onde, né? Talvez seja onde a resposta, né? Mas como eu descubro qual a qual classe uma ação pertence? Ou então onde que eu descubro isso, né? Legal. Isso daí você descobre primariamente pelo código de negociação. Se você entrar no seu home broker lá na bolsa e for procurar por ações do Itaú, que a gente está olhando aqui, você vai ver que tem a opção de você investir na Itaú através do ITUB 3 ou ITUB 4. São os dois códigos de negociação do Itaú na bolsa. Então, você, pelo númerozinho, já identifica de qual classe de ação que a gente está falando aqui. ITUB 3 são ações ordinárias do Itaú e ITUB 4 são ações preferenciais. Agora tem diversos sites na internet também que compilam informações das empresas, né, de forma um pouquinho mais consolidada, que mostram também as diferenças de cada uma delas, né, quanto que cada uma tem de tag along, quanto que não tem. O Status Invest é um ótimo exemplo, eu falo bastante dele aqui, né, lá você consegue ver com muita facilidade
todos os tipos de ações que cada empresa tem, qual que é o tag along que cada uma tem, qual que é o volume de negociação diária de cada uma dessas classes dentro de cada empresa. Então, existem ferramentas muito fáceis de você ver isso, mas a maneira mais simples de você identificar de qual tipo de ação que a gente está falando é realmente pelo código de negociação. Muito bom. E como que foi para você? Me fala um pouco de você agora, Marcelo. Como que foi para você descobrir que as ações não são todas iguais? Que existem diferenças e diferentes classes de ações para você poder investir. Isso daí eu descobri já um pouco mais para frente, né, da minha vida como investidor. É como eu falei, no início eu investia de forma um pouco mais aleatória, eu comprava ações sem saber muito bem quais que eram as diferenças entre elas, eu achava que as empresas só tinham um tipo de ação, e aos pouquinhos eu fui entendendo isso tudo que a gente está conversando aqui, né, qual que é a diferença de uma ordinária para uma preferencial, quais que as características que cada uma delas tem, no que isso influencia a nossa vida como investidor, né, e aos pouquinhos eu fui me dando conta do que fazia mais sentido para mim. Hoje, a minha preferência sempre é por ordinária, como eu falei para você, mas assim, no fim das contas, existem exceções também, né? No caso da Sul América, por exemplo, na minha opinião, é uma empresa que eu acho muito boa, talvez seja a melhor seguradora da Bolsa Brasileira para mim, e que para mim não faz sentido investir em ordinária dela, né? Eu invisto nas units porque elas têm praticamente toda a liquidez da empresa que é negociada na Bolsa. Então, foi um processo natural e é muito comum que isso aconteça, que você comece investindo de forma um pouquinho mais aleatória, enquanto você vai coletando mais informação, e que a sua filosofia, a sua metodologia de investimentos, as decisões que você vai tomando, elas vão mudando e vão se qualificando cada vez mais ao longo do tempo, à medida que você adquire qualificação técnica para investir, né? Principalmente quando a gente fala de bolsa, que é um assunto um pouco mais complexo realmente. Então, para mim, eu acho que foi mais ou menos da forma como é para quase todo mundo. Comecei ali um pouco de forma mais aleatória, e aos poucos fui descobrindo como que o jogo funcionava na prática, né? É por isso que eu reforço a importância de que as pessoas não venham 100% para a bolsa de uma vez, né? Que a gente, às vezes a pessoa até já tem um patrimônio interessante e tem muita gente que descobre a bolsa, olha o histórico, descobre que deu muito mais dinheiro ao longo do tempo do que outras classes de ativos, e aí pega o capital e migra inteiro para a bolsa de uma vez. E eu não recomendo que ninguém faça isso. Primeiro porque essa pessoa não está acostumada ainda com o mercado, vai se assustar com a primeira volatilidade forte que o mercado tiver, e é muito provável que vai fazer maus negócios, né, que vai vender nos piores momentos possíveis por medo mesmo, por falta de informação, por não saber o que esperar, e por isso que eu recomendo que todo mundo comece devagar. De repente, pegue um pedacinho desse capital e migre aos pouquinhos para a bolsa, né, vá fazendo aportes ao longo dos meses, comece por fundos imobiliários, que é uma coisa que eu acho que todo mundo deveria fazer, dar os primeiros passos em renda variável através de fundos imobiliários, que são muito menos voláteis, não através de ações, para conhecer o mercado realmente. E aí, aos poucos você vai se dando conta de detalhes mais técnicos, né? Até esses que a gente está falando aqui hoje, que são realmente mais técnicos, de como que funciona uma ação ordinária, como que funciona uma ação preferencial e quais que são os impactos disso na carteira de investimentos do acionista, do sócio, que somos nós investidores, né? Muito bom, Marcelo. Você identifica algum erro ou então confusão comum nas pessoas na hora de entender essas diferentes classes de ações e as diferenças entre elas? Eu acho que o maior erro das pessoas quando a gente fala disso é exatamente o que eu falei agora há pouco, né? Aquele mito. Existem vários mitos no mercado financeiro, né? Várias coisas que as pessoas pensam que funcionam dessa forma e na prática, quando a gente vai ver, é uma grande bobagem, né? Um deles é exatamente o que eu falei para você agora há pouco, de que as ações preferenciais pagam mais dividendos. E isso não acontece, né? E a lei das SAs prevê algumas coisas que as empresas têm que cumprir de fato quando a gente fala de emissão de ações preferenciais. Agora, o pagamento de dividendos, a questão dos dividendos maiores do que as ordinárias é uma delas, né? Uma das possibilidades. Fica muito a cargo de cada empresa. Mas as pessoas pensam em ação preferencial, elas pensam que automaticamente vão receber mais dividendos. E não é bem assim, não é? Então, eu acho que esse talvez seja o erro mais comum das pessoas pensarem, poxa, eu vou investir em ações, qual que é o meu interesse maior? Isso é uma coisa que eu pensava, inclusive, né? Dá até pra gente mesclar a resposta que eu tô te dando agora com a resposta que você me fez antes, de como foi esse meu processo em relação a entender esse tópico que a gente está conversando aqui hoje. Mas eu pensava muito que quando eu pensava em investir em bolsa, primeiro eu comecei pensando que bolsa era um lugar de arriscar dinheiro, né? De eu investir realmente, me dar bem ali, achar alguma coisa muito melhor em termos de preço, muito barata, que o mercado não está enxergando, comprar, esperar subir e já vender rápido para colocar esse dinheiro no bolso. Esse é como eu comecei, como 99% das pessoas começam, né? Com esse viés mais especulativo.
Aí a gente aprende que não é assim, que as ações representam empresas, ou seja, representam negócios do mundo real, a gente começa a olhar para participar dos lucros dessas empresas. Aí entra talvez outro erro dos investidores, né? E eu me incluo nisso, eu passei por isso, que é você pensar que o grande objetivo de você investir em ações é somente dividendos. E não é desse jeito, né? A gente pensa em ações, a gente pensa em participar dos resultados da empresa, seja de empresas que estão em fase de crescimento, ou seja, que retém boa parte dos lucros delas para reinvestir no negócio e crescer mais, e lá na frente, assim, pagar dividendos muito gordos, né, muito maiores do que ela pagaria hoje, ou então empresas que já chegaram nessa fase de maturação mais avançada, de repente já entraram na perpetuidade do negócio e já estão já não tem muito mais para onde crescer, né? Não tem motivo para reter a maior parte do caixa e continuar reinvestindo no negócio, pensando na expansão da empresa, sendo que ela já é gigantesca, né? O caso da Ambev, por exemplo, entendeu? Então essas empresas naturalmente vão pagar mais dividendos, né? Boa parte do caixa que entra para elas distribuem para os acionistas, para os sócios que somos nós. Não tem certo e errado nisso daqui, mas eu considero também um erro você investir pensando somente em dividendos, apesar de ser bom demais, a gente adora, né? Boa parte da minha estratégia é focada em dividendos, sim. Mas dito tudo isso, como diria o Érico Rocha, né? Dito tudo isso, voltando para o tema que a gente está tratando aqui hoje, eu falei isso tudo só para trazer reflexão do que eu estava falando no início, de que muita gente ainda comete o erro de investir em ação preferencial, né? Pensou em vir para a Bolsa, falou, vou investir só em PN porque eu vou ganhar mais dividendos. Pensando que isso se aplica na prática, que as preferenciais, por essência, pagam mais dividendos, do que as ordinárias, o que não é bem assim, né? A gente está conversando isso amplamente aqui agora, você já viu que não é bem desse jeito. Então, volto a bater na tecla que eu já bati aqui hoje várias vezes, mas que é válido a gente deixar talvez como mensagem final aqui do nosso bate-papo. Sócio é ON, tá? Pensou em investir por longo prazo, pensou em investir pensando no valor do negócio, você não está investindo com viés especulativo, mas realmente com visão de sócio para se tornar acionista, que vai carregar a empresa talvez pela vida toda, dá preferência pelas ONs, porque você vai ter mais resultado, talvez mais proteção do que as preferenciais de uma maneira geral. Excelente, Marcelo, muito bom. Muito obrigado por hoje, pessoal. Chegamos ao fim do programa. Se você está no YouTube, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal, deixa suas dúvidas nos comentários. Se você está no Instagram, siga o perfil do Marcelo, veja as publicações dele no feed e deixe suas dúvidas nas caixinhas de pergunta que ele coloca no Stories também. Esse foi mais um podcast, Ricos na Bolsa. Só uma coisa. Oi, pode falar. Só queria deixar um recado desde já para o pessoal de que na próxima semana começa o aquecimento para a Semana da Renda Passiva, né? A gente vai anunciar ainda, estou dando um mega spoiler aqui, mas é bom falar desde já que dos dias 23 a 26 de março vai acontecer a Semana da Renda Passiva, que é um evento online, vai acontecer aqui na internet, grátis, e a gente vai falar durante uma semana inteira sobre como construir uma renda mensal investindo na Bolsa de Valores, tá? Então, para quem tem interesse em acumular patrimônio, em começar a ter uma renda extra vinda dos seus investimentos, não deixe de estar presente, tá? Fique ligado aqui nas nossas redes sociais, no Instagram e no YouTube, que ao longo dos próximos dias a gente vai estar anunciando tanto o evento quanto o aquecimento para o evento, né? Vão ser 2 semanas de aquecimento com uma porrada de conteúdo também. Estamos chique, né? Não bastasse ter um evento, tem um aquecimento para o evento, de tão importante que ele é. Então, fiquem ligados, porque a gente vai estar passando todos os detalhes aqui ao longo dos próximos dias. Tá bom demais, tá imperdível. Tanto o aquecimento quanto o evento vão ser bons demais. Então, é isso aí, pessoal. Esse foi mais um podcast Ricos na Bolsa. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para construir uma renda mensal na Bolsa de Valores para o longo prazo. Até a próxima. Um abraço, pessoal. Vamos nessa, que a liberdade é logo ali.